Os 4 pilares para avivamento. Evan Roberts. 1904, País de Gales. Algo impossível estava acontecendo. Bares fechando as portas, prisões ficando vazias, minas de carvão paralisadas porque os cavalos não entendiam mais os comandos dos mineiros. Por quê? Porque os mineiros haviam parado de xingar. Mais de 100.000 pessoas convertidas em menos de um ano. Crimes caíram drasticamente. A sociedade inteira transformada. E tudo isso começou com um jovem de 26 anos e 4 princípios tão simples que você vai achar impossível que tenham causado um impacto tão massivo. Mas aqui está o mais perturbador. Esses mesmos 4 pilares podem iniciar um avivamento hoje. Na sua vida, na sua família, na sua cidade. E até o final deste vídeo você vai saber exatamente o que fazer. Hoje vamos mergulhar nos 4 pilares do avivamento de Evan Roberts. Prepare-se, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar tudo. Antes de revelar os 4 pilares, você precisa entender o contexto, porque sem isso, você não vai entender a profundidade transformadora dessas verdades. País de Gales, início do século XX. Uma nação industrializada, dominada por minas de carvão. Trabalhadores exaustos, alcoolismo desenfreado, igrejas frias, cheias de ritual, mas vazias de vida espiritual. A sociedade estava desmoronando moralmente. E no meio disso tudo, um jovem de 26 anos, chamado Evan Roberts, tem um encontro com Deus que vira tudo de cabeça para baixo. Roberts não era um grande teólogo, não tinha doutorado, não era um pregador famoso, era apenas um ex-mineiro estudando para o ministério. Mas ele tinha algo que a maioria não tinha: uma fome desesperada por mais de Deus. Em 1904, durante uma reunião de oração, Roberts teve uma experiência tão intensa com o Espírito Santo que ele saiu dali com uma convicção absoluta. Um avivamento estava prestes a explodir. E ele sabia exatamente quais eram as condições para isso acontecer. 4 pilares. 4 princípios não negociáveis. E quando essas verdades foram pregadas e praticadas, o País de Gales nunca mais foi o mesmo. Então, quais são esses pilares? Vamos ao primeiro. Primeiro pilar: confissão de pecados conhecidos. O primeiro pilar é este: confissão de pecados conhecidos. Não pecados que você esqueceu, não pecados que você nem sabia que eram pecados, mas aqueles que você sabe que estão lá. Aqueles que você esconde, aqueles que você justifica, aqueles que você acaricia em segredo. Roberts não estava falando de uma confissão superficial. Ele estava falando de um acerto radical de contas com Deus. De olhar para dentro e dizer: Senhor, eu não vou mais fingir. Eu confesso, eu abandono, eu me arrependo completamente. E aqui está o ponto crucial. Durante o avivamento, as pessoas não esperavam o pastor convidá-las ao altar. Elas se levantavam espontaneamente em lágrimas, confessando pecados secretos, pedindo perdão a pessoas que haviam ferido, fazendo restituição. Há relatos de homens devolvendo ferramentas que haviam roubado anos antes, de comerciantes confessando fraudes, de jovens pedindo perdão aos pais por anos de rebeldia. A santidade voltou a ser levada a sério. Agora, deixe eu fazer uma pergunta desconfortável. E você? Existe algum pecado conhecido que você está alimentando? Alguma área da sua vida que você sabe que não está alinhada com a palavra de Deus, mas você continua empurrando para debaixo do tapete? Porque aqui está a verdade. Não existe avivamento sem santidade. Não existe poder espiritual enquanto você abraça o pecado conscientemente. O primeiro pilar é desconfortável, é doloroso, mas é absolutamente essencial. E isso nos leva diretamente ao segundo pilar, que é ainda mais específico. Segundo pilar: remover tudo que é duvidoso. O segundo pilar é este:
remover tudo que causa dúvida na sua vida espiritual ou que possa desagradar a Deus, sem meio termo. Evan Roberts ensinava que não é suficiente abandonar o que você sabe que é pecado. Você também precisa se livrar de tudo aquilo que levanta uma questão, uma dúvida, será que isso está certo? Se você precisa ficar justificando, racionalizando ou tentando convencer a si mesmo que algo é aceitável, já é um sinal vermelho. Pense assim. Durante o avivamento, as pessoas começaram a avaliar não apenas ações óbvias, mas relacionamentos, entretenimento, hábitos, conversas, lugares que frequentavam. A pergunta não era, isso é tecnicamente pecado? Mas, isso me aproxima ou me afasta de Deus? E olha, eu sei que vivemos em uma era de relativismo moral, onde todo mundo quer empurrar os limites e ver até onde podem ir sem tecnicamente pecar. Mas Roberts estava dizendo o oposto. Se você quer avivamento, não brinque com as fronteiras. Fique longe delas. Aquele relacionamento que você sabe que não glorifica a Deus, mas você fica justificando. Aquele tipo de conteúdo que você consome e deixa sua consciência inquieta. Aquele hábito que você esconde das pessoas mais próximas porque sabe que elas questionariam. Se existe dúvida, existe perigo. E se você quer experimentar o poder transformador do Espírito Santo, você não pode dar espaço para zonas cinzas. A Bíblia diz em Romanos 14:23, tudo o que não provém de fé é pecado. Se você não tem paz, se você não tem certeza, já é um indicativo de que algo precisa ser cortado. Mas remover o pecado e as dúvidas é apenas o começo. O terceiro pilar é sobre o que você coloca no lugar. Terceiro pilar: obediência total ao Espírito Santo. O terceiro pilar é o mais radical de todos. Obediência total ao Espírito Santo. Não obediência quando for conveniente. Não obediência quando fizer sentido, mas obediência imediata, completa e sem questionamentos. Durante o avivamento, Evan Roberts não seguia um roteiro pré-determinado. Ele chegava nas reuniões e esperava. Esperava em oração, esperava em silêncio, esperava pela direção do Espírito Santo. E quando o Espírito movia, ele obedecia instantaneamente. Há relatos de reuniões que começavam às 19 horas e iam até às 3 horas da manhã, sem pregação formal, sem ordem de culto, apenas pessoas cantando, orando, confessando pecados, sendo transformadas, porque o controle estava nas mãos do Espírito Santo, não de um programa religioso. E aqui está onde a maioria de nós falha. Queremos o poder de Deus, mas não queremos a rendição total. Queremos os milagres, mas não queremos a obediência radical. Queremos o avivamento, mas nos nossos termos, no nosso tempo, da nossa maneira. Mas veja bem, o Espírito Santo não é um garçom esperando suas ordens. Ele é Deus, e ele exige obediência completa. Isso significa orar e esperar resposta antes de tomar decisões. Significa estar disposto a fazer coisas que não fazem sentido para a lógica humana. Significa obedecer quando ele manda você pedir perdão, quando ele manda você ofertar além do que parece sensato, quando ele manda você falar de Cristo para alguém, quando ele manda você abandonar planos que você tinha certeza que eram perfeitos. Sabe o que Roberts dizia? Obedeça ao Espírito Santo em tudo, e ele fará coisas maravilhosas através de você. Simples assim, mas quantos de nós realmente vivemos isso? Quando foi a última vez que você obedeceu a um impulso claro do Espírito Santo, mesmo sem entender completamente? Quando foi a última vez que você colocou a vontade de Deus acima da sua própria vontade, sem negociar? E isso nos leva ao quarto e último pilar, que é talvez o mais desafiador para a nossa geração. Quarto pilar: confissão pública de Cristo. O quarto pilar é este: confissão pública de Cristo. A fé deve ser declarada publicamente, com coragem e sinceridade, demonstrando compromisso real com Jesus.
Roberts acreditava que não existe fé genuína que seja completamente privada. Se Cristo realmente transformou você, isso precisa ser visto, precisa ser conhecido, precisa ser confessado diante das pessoas. Durante o avivamento, trabalhadores que antes eram conhecidos por xingamentos e vícios, agora falavam abertamente de Cristo nas minas de carvão. Jovens confessavam sua fé nas escolas. Famílias inteiras declaravam publicamente que estavam seguindo a Jesus, não importava o custo. E o impacto foi devastador para o reino das trevas, porque quando cristãos param de viver uma fé secreta e começam a confessar Cristo abertamente, a sociedade inteira é confrontada com o Evangelho. Mas hoje, vivemos na era do cristão de armário. Pessoas que dizem amar a Jesus, mas têm medo de postar um versículo nas redes sociais. Pessoas que oram em casa, mas ficam em silêncio no trabalho. Pessoas que cantam no culto, mas se escondem na universidade. E eu entendo, estamos numa cultura hostil ao Evangelho. Confessar Cristo publicamente pode custar reputação, relacionamentos, até oportunidades profissionais. Mas deixa eu te perguntar, você acha que os galeses que experimentaram aquele avivamento não enfrentaram oposição? Você acha que foi fácil um mineiro parar no meio do turno de trabalho e começar a falar de Jesus? Jesus foi claro em Mateus 10, 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, aqui está o desafio. Você está disposto a confessar publicamente sua fé em Cristo? Não de forma arrogante ou agressiva, mas com humildade e coragem. Seus colegas de trabalho sabem que você é cristão? Seus amigos da escola sabem? Seus seguidores nas redes sociais sabem? Porque quando você confessa Cristo publicamente, você não está apenas testemunhando, você está criando um ambiente onde o Espírito Santo pode mover. Você está abrindo portas para que outros tenham coragem também. Você está plantando sementes de avivamento. Conexão entre os 4 pilares. Agora, aqui está algo crucial que você precisa entender. Esses 4 pilares não funcionam isoladamente. Eles trabalham juntos, criando um ciclo de transformação espiritual. Quando você confessa seus pecados conhecidos, você cria espaço para o Espírito Santo agir. Quando você remove tudo o que é duvidoso, você elimina as distrações que atrapalham sua sensibilidade espiritual. Quando você obedece totalmente ao Espírito Santo, você experimenta o poder transformador de Deus. E quando você confessa Cristo publicamente, você solidifica seu compromisso e inspira outros. Pense nos 4 pilares como as 4 pernas de uma mesa. Tire uma e a mesa fica instável. Tire 2 e ela cai. Mas com as 4 firmes, você tem uma base sólida para Deus mover. Foi exatamente isso que aconteceu no país de Gales. As pessoas não escolheram 1 ou 2 pilares, elas abraçaram os 4, e o resultado foi uma transformação tão profunda que regiões inteiras foram viradas de cabeça para baixo para Cristo. Mas agora você deve estar se perguntando, o que aconteceu depois? O avivamento durou para sempre? A verdade é que o avivamento do país de Gales durou cerca de 2 anos no seu auge, e, como todo avivamento histórico, ele eventualmente arrefeceu. Mas o impacto durou gerações. Mais de 100.000 conversões. Crimes caíram drasticamente, prisões ficaram vazias, bares fecharam, famílias foram restauradas e o testemunho daquele avivamento inspirou movimentos espirituais ao redor do mundo. Mas aqui está a pergunta que importa. Por que o avivamento não durou? Por que a intensidade diminuiu? Porque as pessoas pararam de viver os 4 pilares. Elas voltaram a tolerar pecados conhecidos, elas voltaram a abraçar coisas duvidosas, elas pararam de obedecer radicalmente ao Espírito Santo, elas voltaram a esconder sua fé. E aqui está a lição poderosa.
Avivamento não é um evento isolado que Deus envia de tempos em tempos. Avivamento é uma resposta de Deus a um povo que está disposto a viver de acordo com seus padrões de santidade, obediência e coragem. Aplicação pessoal e desafio. Então vamos tornar isso pessoal, porque até agora isso foi história. Mas a pergunta é: e você? E a sua vida? E o avivamento que Deus quer trazer através de você? Imagine se você decidisse, hoje, aplicar os 4 pilares de Evan Roberts na sua vida. Não amanhã, não quando você se sentir pronto. Hoje. Desafio específico, pilar 1. Primeiro, confesse seus pecados conhecidos. Pare de fingir que eles não existem. Pare de justificá-los. Pegue um papel, uma nota no celular e liste tudo o que você sabe que não está certo. E então, leve isso diante de Deus em oração sincera. Confesse, arrependa-se, abandone. Desafio específico, pilar 2. Segundo, remova tudo que é duvidoso. Aquele aplicativo que você esconde, aquela conversa que você sabe que não deveria ter, aquele relacionamento que está te afastando de Deus. Corte, sem pena, sem negociação. Terceiro, comprometa-se com obediência total ao Espírito Santo. A partir de hoje, quando ele falar, você obedece, sem discussão, sem desculpas, sem demoras. E comece com algo simples. Reserve 15 minutos hoje para orar e perguntar a Deus o que ele quer que você faça. Quarto, confesse Cristo publicamente. Hoje ainda. Pode ser um post nas redes sociais, pode ser uma conversa com um colega de trabalho, pode ser um testemunho na sua igreja, mas faça algo que deixe claro: eu sou de Cristo e Cristo é meu Senhor. E aqui está a promessa. Quando você vive esses 4 pilares, você não está apenas preparando o terreno para um avivamento pessoal. Você está se tornando um catalisador para um avivamento coletivo. Porque avivamentos sempre começam com indivíduos que decidem levar Deus a sério. Eu quero que você entenda algo. Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus que trouxe avivamento ao país de Gales em 1904. O Espírito Santo continua sendo poderoso. A palavra de Deus continua sendo viva e eficaz. O que mudou fomos nós. Nós nos acostumamos com uma fé mediana. Nós nos conformamos com uma vida cristã sem poder. Nós nos contentamos em ir à igreja aos domingos e viver como o mundo o resto da semana. Mas não precisa ser assim. Você pode ser diferente. Você pode escolher hoje viver os 4 pilares. E quando você fizer isso, Deus vai responder. Ele sempre responde a corações sinceros e dispostos. Talvez Deus use você para trazer avivamento à sua família. Talvez Ele use você para impactar sua igreja. Talvez, quem sabe, Ele use você para iniciar um movimento que transforma a sua cidade inteira. Mas isso só vai acontecer se você decidir aplicar o que aprendeu aqui hoje. Então deixa eu te fazer algumas perguntas finais e quero que você responda com sinceridade. Você está disposto a confessar seus pecados conhecidos e viver em santidade radical? Você está disposto a cortar tudo que é duvidoso da sua vida, sem exceções? Você está disposto a obedecer ao Espírito Santo em tudo, mesmo quando não fizer sentido? Você está disposto a confessar Cristo publicamente, não importa o custo? Se você respondeu sim a essas perguntas, então eu quero te convidar para fazer parte dessa comunidade. Uma comunidade de pessoas que não querem apenas falar sobre avivamento, mas viver de forma que o avivamento se torne inevitável. Então se inscreva no canal agora, ative as notificações, porque toda semana eu trago conteúdos profundos sobre como viver uma fé autêntica, poderosa e transformadora. E eu não quero que você perca nenhum vídeo. E nos comentários abaixo, me diga, qual dos 4 pilares impactou mais você hoje? Qual deles você mais precisa aplicar na sua vida? Eu leio todos os comentários e vou estar aqui para dialogar com você. Obrigado por assistir até o final. Que Deus te abençoe e que Ele use você para trazer avivamento onde você estiver. Até o próximo vídeo.